E aí pessoal, beleza? Eita, aqui. E no vídeo de hoje, cara, eu tô muito animado pra fazer, cara. Vou contar um pouco da minha trajetória em ciência de dados. Não, mas não é ciência de dados. Eu já falei tanto que já tá, minha cabeça já tá assim. Eu vou falar sobre a minha história na parte da programação, cara. Programação para não programadores, cara. Um negócio sensacional. Porque normalmente quando você vê um programador, cara, ou escuta alguém falando que é programador, você acha que o cara nasceu programando, mas não é bem assim, cara. Vou contar um pouco de como que eu comecei, como que eu entrei nesse mundo, cara, e inclusive tem a ver com a história do EITech também, cara. Então vai ser sensacional. Fique aí, cara, até o final desse vídeo aí, que vai ter muita coisa, eu acredito que para eu estar compartilhando aqui um pouco da minha experiência, cara, a minha trajetória e, obviamente, pontos que talvez, sei lá, fiquei meio desanimado, etc. E, obviamente, pontos que provavelmente vão agregar talvez na sua carreira também, no seu pensamento. Então fique aí até no final. Mas, logo antes de começar, não se esqueça de dar aquela força, deixar o like, comentar aí no vídeo, cara, pro EITech continuar crescendo e trazer conteúdo de qualidade. Então agora chega de enrolação e... Editor, segue a vinheta. Cara, e eu tô animado, cara. E, cara, é interessante porque, poxa, agora eu sou um cara que gosta muito de tecnologia, programo, só que assim, não foi sempre assim não, cara. Eu sou de uma cidade assim, não vou dizer que é totalmente do interior, mas é uma cidade mais pequena, cara. Não tive tanto contato quando eu era mais novo. Hoje em dia, cara, a quantidade de jovens que eu vejo programando é sensacional, cara. Eu conheço os caras aí com seus 13, 14 anos, cara. Estão programando, cara, sites, cara, softwares, uns negócios complexos pra caramba, cara. Tem um indiano que eu vi esses dias, cara, que não sabe 5, 6, 7, 8 linguagens, cara. Um negócio surreal. E eu acho muito interessante. Mas da minha idade, cara, eu não fazia isso não, cara. Não fazia isso. Lá eu descobri, pra ser sincero, o que seria a internet em si, lá pelos meus 14, 15 anos, cara, num curso de informática. Cara, isso ali foi show de bola. Depois, num curso de informática, cara, senão nem sabia direito o que era a internet, como que ela funcionava, cara, como que os dados estão passando de lá pra cá. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas quando eu era mais novo, sempre fui bem curioso, cara, bem curioso mesmo. E assim, eu tive a oportunidade de estar fazendo um curso de informática, foi muito interessante e foi algo que eu gostei, cara. Eu gostei de mexer com o hardware, pensei, caramba, vou aprender mais sobre isso aí, cara. Fiz essas aulas e adivinha? Fui tentar fazer em casa também. Peguei o computador velho e tentei montar ele. Cara, pegou fogo. Pegou fogo. Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Fogo não, né? Uma fumaça do caramba, cara. Eu conectei algum cabo errado da fonte, cara. E assim começou a minha história com a tecnologia, cara. O negócio é surreal. Obviamente, depois eu aprendi o que eu fiz de errado. Foi justamente a conexão de um cabo que não deveria ter sido feita daquela maneira. Mas, cara, foi uma experiência, cara, que toda vez que eu desmonto meu computador, eu repenso muito bem. Repenso não, revejo muito bem se não tem nada no local errado, cara. Por experiência própria. E assim, depois disso, isso lá na faixa dos meus 14, 15 anos. Tá ok, a partir de hardware, então é algo que me empolgou bastante. Mas eu não tinha ideia de software, cara. Nunca programei nada, nem nada nesse sentido. Aí, obviamente, lá pelos meus 17, 18, no final do ensino médio, né? Você fica naquela dúvida: o que eu vou fazer da vida? Vou fazer o quê? Não sei. Então eu comecei a procurar o que eu poderia fazer. Eu não sabia direito o que eu gostava. Hoje ainda estou tentando procurar. Eu gosto muito de programação, mas estou explorando outras áreas também. Foi aí que eu caí na parte de ciência de dados, que, cara, entra na parte de programação, mas é algo mais específico. E, cara, me atrai muito essa área. E tem muito vídeo aqui no canal sobre essa área também.
Mas, voltando ao ponto, eu estava no ensino médio, provavelmente você esteja também. Deixem nos comentários, cara, o que você tá pensando da vida, cara. Nessa idade, eu não sabia direito o que fazer. Provavelmente eu tava batendo nos meus amiguinhos. Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Eu gosto ainda, né, da parte da economia, da tecnologia, cara, me apresentou muita curiosidade, eu não sabia, não tinha ideia de como mexer nas coisas, etc. Mas eu tinha curiosidade, cara. Aí pensei, poxa, vamos fazer um curso mais curto. Presencial ia ser complicado porque na minha cidade não tem. Então pensei, vamos fazer, encontrar um curso que seja interessante e online para eu estar fazendo. Aí eu fiz o curso de análise de sistema, cara. Minha graduação. Tem um vídeo completo também falando sobre ela aqui no EITEC. E no caso foi lá na Estácio, cara. Graduação interessante, cara. Conheci um pessoal legal, deu pra trocar uma ideia legal. Obviamente o EAD é meio complicado, cara. Talvez poderia ser melhor? Poderia. Mas aí eu comecei a ver, cara, a programação, os computadores de uma outra maneira, cara. Por exemplo, eu já tinha um conhecimento básico do binário, do funcionamento, mas, cara, aí você começa a ver um pouco do endereçamento, um negócio um pouco mais louco, como que o processador funciona, dos endereços, da memória RAM. O negócio começa a ficar muito show de bola. Essa foi a primeira matéria que eu tive, cara, quando eu entrei. Cara, e eu achei surreal. Eu ainda tenho um caderno aqui, isso faz 3 anos que eu iniciei, né? Eu acho 3 anos, E, cara, muito legal, cara. Eu gostei, pensei, caraca, tá de boa. Daí teve aulas de introdução à programação, etc. Mas não foi muito. Algumas coisas não me agradaram tanto. Até que teve uma aula que abordaram sobre ciência de dados. Aí o negócio ficou legal, cara. Agora vamos continuar. Então, cara, ciência de dados é algo que eu gostei muito. É muito complexo, cara. Até hoje eu não encontrei nenhuma vaga na área. Até na programação, cara, tá difícil encontrar vaga. Mas é algo que eu gosto e a gente segue aí. Eu tento aplicar no meu dia a dia, né? Eu trabalho sou auxiliar de custos e, quando possível, eu aplico tanto programação quanto ciência de dados também, cara. A gente vai explorando aí. E no dia a dia também, né, cara? Esse que é o ponto. Mas assim, cara, ciência de dados, me atraiu. Então eu fui fazendo minha graduação e aí... esqueci o gancho, né, cara? Foi aí que surgiu o EITEC também. Por quê? Lá, no início da minha graduação, cara, eu pensei, caraca, cara... Tecnologia, por que será que eu não crio um canal no YouTube? Tô gostando tanto disso aqui, cara. É um negócio legal. Tomei coragem, criei. Meu irmão, cara, começou a editar os vídeos e edita até hoje, cara. Agora, no dia 4/10, cara, faz 3 anos e pouco, cara, que ele tá editando os vídeos e eu tô postando, cara. E é show de bola, cara. A quantidade de coisa que eu aprendi, cara, porque essa é uma das melhores formas, cara, pra você aprender alguma coisa, cara. Você tá ensinando, cara. Isso é sensacional. Normalmente, quando eu tô aprendendo alguma tecnologia nova, algum recurso novo, cara, eu simplesmente pego e faço vídeo, cara, ensinando. É um negócio muito sensacional, muito da hora mesmo, e é uma das formas de você estar aprendendo. Não só isso, cara, você compartilha conhecimento, troca conhecimento, e eu conheci muita gente interessante, cara, através do EITEC, cara, e é surreal, cara, é surreal essa troca de ideia, você conseguir ajudar as pessoas, cara. E não só isso, você acaba se desafiando também, porque você gravou um vídeo ali de determinado software, pra tu funcionou de boa, mas dá lá pra aquele usuário deu um problema do caramba que você não tinha nem noção que poderia acontecer, cara. E aí a pessoa aparece com esse problema, daí tu pensa, vamos ter que descobrir o que aconteceu aqui. E, cara, é uns desafios muito da hora ainda. E, cara, aí da parte de ciência de dados, concluí a minha graduação em análise de sistema, meio perdido, não vou dizer perdido, mas já na minha graduação em análise de sistema, no caso, eu já tinha meio que um rumo, porque eu sabia que eu gostava de ciência de dados, então eu pensei, cara, eu vou continuar isso aqui. Aí eu fui para uma pós-graduação em ciência de dados, para me especializar mais. Um detalhe, né, que eu acabei não comentando, mas, cara, de programas... um detalhe que eu acabei não comentando, que obviamente eu fiz pequenos projetos no caminho, muitos estão comentados aqui nos vídeos do EITEC, desde bots no Discord, cara, programas mais simples,
etc, cara. Muita coisa tá aqui no YouTube, porque justamente quando eu aprendi alguma coisa nova, eu compartilhava aqui. E isso é muito legal, cara. Eu gosto muito de fazer isso e vou continuar fazendo. É uma das formas, pra mim, pelo menos, de fixar o conteúdo. Não só isso, né? De colaborar com as pessoas, cara. É sensacional essa sensação. Então, assim, com esse rumo, cara, em ciência de dados, continuei os estudos. Programação, se você talvez esteja começando, você vai achar que é complexo. E, cara, tem muitos detalhes que sim, mas é algo com o tempo, cara. Eu não comecei programando um sistema operacional inteiro. Ao meu ver, cara, eu ainda tenho muito para aprender, cara. Se me comparar talvez ao Linus Torvalds, cara, que com a minha idade criou ali o kernel Linux, cara, eu tenho muito para aprender ainda. E acredito que ele também aprenda todo dia. Então não adianta você querer se comparar também, cara, a sua trajetória. Cada pessoa vai ter um caminho diferente. Talvez você esteja começando agora, eu comecei mais tarde. Tem gente que com os 9, 10 anos tá programando agora. Então, cara, cada um vai ter o seu caminho, né? Esse que é o ponto. Esse aqui é o meu. Comentem o seu também. Deixem nos comentários como que foi sua trajetória, cara. Você também começou mais cedo, mais tarde? Quais foram os desafios que você encontrou? Eu relativamente, assim, de desafio que tive, talvez às vezes não vou dizer preguiça, cara, mas que nem pra gravar esse vídeo, cara. Às vezes eu fico lá, fico enrolando, sabe, cara. Eu vou dizer que procrastinação, né, cara. Eu vou dizer uma coisa, comece. Talvez seja meia boca, mas faça. Não, sei lá, não fique lá enrolando, que nem o canal, cara. Eu peguei e falei, agora vamos fazer. E foi, cara. Talvez os primeiros vídeos, se você ver lá, tem vídeo lá do início de 2022, a qualidade não era melhor, o áudio não era o melhor, mas eu comecei. E agora já estamos quase com 1.500 inscritos, cara. Isso aqui que é o sensacional, esse crescimento, sabe? Você não vai começar, talvez, programando ali que nem o Linus Torvalds, ter essa capacidade. Você vai ter que treinar isso. Tem gente que vai ter uma facilidade maior, tem gente que não. Isso é complexo, não dá para se predeterminar. Então, cara, se você não tem, digamos, essa habilidade, cara, você vai ter que estar praticando. E, cara, é sensacional. Quando você começa a programar, você começa a perceber isso, cara. E eu vou te dizer uma coisa, já falei em vídeos do porquê aprender programação, etc, cara. Não importa, aprenda, você vai gostar, cara. Eu tenho certeza disso. Talvez você não goste, mas você vai gostar, cara. É uma dica que eu tô te dando. E assim, voltando, né, agora, se vocês assistem os vídeos aqui do canal, você pode perceber. Eu normalmente não uso roteiro, cara. Eu vou falando o que me vem na cabeça e às vezes eu posso perder minha linha de raciocínio. Isso não é legal, porque as pessoas estão assistindo e daí eu começo a falar de outra coisa. Mas, cara, eu acho que é uma das melhores maneiras de eu estar fazendo vídeo, cara. Um negócio ali, seguir aquela ordem, cara, não é interessante. Não é como que eu posso dizer a palavra, cara. Tem que ser realmente o que a pessoa está sentindo ali para falar sobre aquele tema. Então eu prefiro fazer dessa maneira aqui. Mas voltando lá, minha pós em ciência de dados, tô quase terminando, cara, e também é muito legal, cara. É um conteúdo denso, realmente é denso, porque vai unir 3 disciplinas: estatística, a parte da programação e a parte dos negócios ainda. Você tem que entender o problema. Na programação também, você tem que entender o problema. O que você vai ter que fazer? O que você vai ter que programar? Para o que você vai programar? Sabe? Então, para ciência de dados também, você vai ter que entender a lógica do negócio, porque não é só pegar e ir criando modelos, né? Essa é uma coisa da programação que você vai ter que interpretar o problema, porque programar é show de bola, mas o que você vai programar, como, para quem e por quê? São essas perguntas que você tem que fazer também, cara, porque senão eu penso nisso, porque muitas vezes eu tô ali na parte de como auxiliar de cursos, não estou trabalhando diretamente com a programação. E, cara, às vezes eu quero programar tudo, só que infelizmente não dá, né? É complexo. Qual que vai ser o passo a passo? Qual que é a lógica disso aqui? Isso vai facilitar quanto? Qual que vai ser o custo disso aqui? São todos esses pontos que são analisados também. Cara, e essa tá sendo minha trajetória até agora. Que nem eu falei de desafio, foi justamente às vezes ter essa preguiça. E talvez, às vezes, a parte prática, cara. Eu já vi muito conteúdo conceitual, só que assim... Não.
E talvez o que falte ainda mesmo pra mim, cara, é justamente colocar muita coisa em prática, porque eu não atuo diretamente com programação. Talvez você também acabe... Talvez você também esteja passando por isso agora, mas não fique frustrado, continue. Um pescador, quando está em tempos de chuva, de tempestade, normalmente ele fica analisando a sua rede para ver se ela está boa para pescar. Se é que você me entendeu. Então, talvez agora você não esteja trabalhando na área, mas se você gosta, cara, por que não continuar no seu tempo livre estudando, praticando? Cara, e é um negócio de outro mundo, cara. E assim vai continuando minha jornada, né? Ela ainda não se encerrou. E se você tá começando a sua, cara, eu vou dizer, qualquer área, dependente do que você estiver estudando, você vai ficar frustrado, vai ter desafios, cara. E, cara, faz parte. Ter desafio que é a parte legal, cara. Porque se fosse fácil, qual que ia ser a graça do negócio, não é? Porque pense comigo, se fosse fácil, ninguém ia querer viver mais, sabe? Porque é justamente isso que acaba nos movendo, né, cara? Acho que a ideia de ter um desafio, sabe? Então, programação vai te dar muito isso, porque você não sabe por que tá dando esse erro. Faltou uma vírgula, mas tá dando um erro, cara. Então, cara, vai ser bem legal, cara, porque às vezes você fica tão revoltado. Porque isso aqui não funciona. Aí você vê que faltou uma vírgula ou alguma coisa do gênero e vai ter que rever. E, cara, essa é um pouco da minha jornada, cara, e tá seguindo ainda, né? Tem muita coisa pra eu estar aprendendo. Penso em compartilhar mais com vocês e acredito que a jornada de quem vai estar começando agora também vai ser talvez semelhante. E tem muitas pessoas que vão estar começando sua jornada agora, talvez com esse vídeo aqui. E eu fico muito feliz se você estiver começando sua jornada depois de assistir esse vídeo. Se for o seu caso, cara, deixe nos comentários, entre lá no Discord e bora bater um papo, cara. Se você precisar de uma ajuda, de uma dúvida ou quiser trocar uma ideia, cara, tem a nossa comunidade. Ela tá um pouco parada? Tá, mas eu quero fazer umas melhorias. Tô um pouco sem tempo, quer dizer, não é que eu tô com pouco tempo, não estou conseguindo gerenciar o meu tempo para justamente trabalhar melhor nela, mas vou estar fazendo isso aí, cara, e vai ficar mais legal ainda. Então, cara, eu acho que foi isso que eu queria passar um pouco aqui para vocês, a história um pouco de como comecei, do EITEC também, porque tá atrelado, cara, porque justamente conforme eu fui aprendendo lá na faculdade, eu fui repassando os conteúdos, talvez você faça o mesmo. Então, cara, é isso, acho que eu queria comentar um pouco com vocês hoje. Deixa aí, que nem eu já mencionei, a trajetória de vocês, cara, as dificuldades que vocês tiveram, e troquem essa ideia aí, vai ser sensacional. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal.